Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Cabral e eu sou o instrutor de vocês neste curso de programação no desenvolvimento de sistemas, certo? Nós vamos começar hoje a nossa aula de número 4. Essa aula de número 4, ela é focada na prática, certo? Nós vamos tentar resolver exercícios. Muito bem. Antes de tudo, meus caros, os exercícios que nós vamos resolver, eles se tratam do quê? Né? Vamos revisar, vamos abrir o nosso Visual Studio Code e vamos ver o que nós fizemos nas aulas anteriores. Né? Aqui. Deixa eu dar mais um aqui para ficar melhor para vocês verem. Perfeito. Que conceitos que nós vimos até então? Certo? O primeiro conceito que nós vimos foi a ideia de uma variável. O que é uma variável, meus caros? A variável vai ser aonde eu vou guardar valores. Ah, professor, que valores? Qualquer tipo de valor que você queira recuperar depois ou modificar depois, certo? Estamos falando de dados, estamos falando de valores, estamos falando de variáveis. Nós queremos guardar esses valores, então, em variáveis. Como é que nós criamos uma variável? Você vai digitar o nome da sua variável, certo? Sinal de igual, o valor que você vai guardar dentro dela. Como esse exemplo aqui da linha 35, certo? Eu tenho uma variável chamada Olá Mundo. Olá sublinhado mundo, repare. Não coloco acentos, tudo minúsculo, certo? As palavras separadas por um sublinhado, tá? Sinal de igual, e eu vou guardar aqui dentro o quê? Um texto, né? Olá mundo, exclamação. Nós vimos também os diferentes tipos de dados que nós podemos trabalhar, os tipos básicos, os tipos primitivos, certo? O que nós temos aqui em Python? Nós temos os inteiros, números inteiros sem casa decimal, certo? Sem um valor depois da vírgula, depois do ponto, nesse caso. Eles podem ser positivos, pode ser zero, pode ser números negativos. Nós vimos ainda os números com casa decimal, os números com vírgula, com ponto, os chamados floats, né? Os números de ponto flutuante com casa decimal, certo? Também podem ser positivos, podem ser negativos. Que mais? Vimos que existe um tipo de dados para texto, né, que é uma sequência de caracteres, o tal da string. A string, você pode criar ela com aspas duplas, certo? Você vai envolver o seu texto, a sua sequência de caracteres com aspas duplas ou ainda com aspas simples. Tanto faz para o Python. Nós vimos ainda mais dois tipos. Nós vimos um tipo chamado booleano, o bool, que só tem dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso, ou true ou false. E nós vimos ainda o nulo, o none, né? A ausência de valores. O none, o null, né? Nós vamos utilizar ele mais para frente, meus caros. Nós não temos tanta utilidade para ele de momento. Se atentem aqui, né? O float, os números com valor decimal, com fração, certo? De número, eles são separados como? Com o ponto. Se atentem com isso, meus caros, extremamente importante, né? O ponto é o separador decimal do Python. Por quê? Porque é o separador decimal da língua inglesa. No português nós usamos a vírgula, na língua inglesa é o ponto. Python se utiliza então da língua inglesa, ele vai utilizar o do ponto. Isso aqui, tranquilo, né, meus caros? Pessoal que está online, sem dúvidas aqui, creio eu. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreva no chat, que eu dou uma olhada. Tranquilo? Muito bem. O que mais que nós vimos até então? Nós vimos
como mostrar algo para o usuário no terminal, certo? Na caixa que tem aqui embaixo. Deixa eu até abrir meu terminal para a gente ver. Esse cara aqui, certo? O que eu der um comando, ele vai escrever aqui para o usuário ver. E se atentem, nós não somos o usuário, nós somos os programadores, certo? O usuário ele não vai ver o nosso código, ele vai ver apenas o que nós mandarmos mostrar no terminal. Deixa eu comentar toda essa galera aqui. Novamente, como é que nós comentamos? Ctrl, ponto e vírgula. O código que está comentado, esse código que tem a hashtag, a cerquilha na frente, ele não vai ser executado pelo Python, o Python vai ignorar. Tá? Ctrl, ponto e vírgula no Visual Studio comenta, Ctrl, ponto e vírgula descomenta. Não deixa comentado. Eu quero mostrar algo para o meu usuário no terminal. Existe uma função para isso, um comando, né? A chamada função print. Estamos falando de função, temos que abrir e fechar parênteses sempre, certo? Mesmo que nós não passamos nada para dentro do parêntese, tá? Você precisa abrir e fechar ele. Deixa eu só aproveitar melhor o espaço da minha tela. Aí. Vamos dar o print, então. Eu quero dar um print no valor 4.20. E está aqui, né? Apareceu para o usuário no terminal meu 4.2. Vamos dar um outro print. Eu quero ver aqui uma mensagem, certo? Abacate. Abacate. Mas eu vou ter aqui um outro inteiro, né? Um 70. Por que 70 não apareceu quando eu cliquei aqui para rodar? Ora, porque eu não mandei ele aparecer, certo? Se eu quero que apareça aqui no terminal, eu tenho que dar o comando para aparecer, tá? O padrão é não aparecer. Isso aqui, então, é o print, certo? Uma revisão básica, uma revisão rápida. O que mais que nós vimos ainda? Nós vimos como exibir informações para o usuário. Nós vimos como receber informações do usuário. Eu quero que o usuário me diga algo. E este algo que eu, programador, não sei o que ele passou, certo? Eu vou trabalhar com esse valor. É a função input. A função input recebe valores, né, do meu usuário. Se eu rodar somente meu input, o programa ele vai ficar esperando que o usuário digite algo e dê Enter no teclado. Né? Enquanto ele não passar, o programa vai ficar esperando. Ele me digitou um X. Deu Enter, o programa segue. Dentro do input, de forma opcional, não é obrigatório, eu posso passar uma mensagem para o meu usuário. O que eu quero dele? Digite um número. Quando eu rodo, está aqui, né? A mensagem na linha vai ficar esperando que o usuário, nesse caso, digite um número. Dá um Enter, segue em frente. Só que tem um detalhe. Este input, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que guardar o valor que este input me retorna. Ele vai me retornar o quê? O que o usuário passou para mim. Eu estou pedindo um número? Eu vou guardar ele onde nós guardamos tudo. Nós guardamos em variáveis. E se agora eu der um print neste número, o que eu vou ter? Eu vou ter o que o usuário me digitou, né? Deixa eu comentar essas duas linhas aqui, não quero que fique executando mais. E vamos rodar. Digite um número. 6. Está aqui. O 6 que o usuário digitou. Certo? Professor, mas eu quero fazer uma conta com esse número. Eu quero pegar esse número e multiplicar por 2. Vamos rodar de volta. Digite um número. 5. 5 vezes 2, 10, né? 55. Ora, por que ele ficou com 55? Porque isso aqui é extremamente importante, mas isso aqui é um erro extremamente comum. O input,
ele vai me retornar um valor sempre como uma string, sempre como um texto. Quando eu multiplico um texto, o que ele faz? Ele vai repetir o texto, o número de vezes, nesse caso, ele repetiu o 5, né, 2 vezes. Está ali. Não é o que eu quero trabalhar ele como número. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter o retorno deste input todo para um número. Pode fazer isso convertendo ele para um inteiro ou para um float. Vou fazer um float, vamos variar um pouco. Função, vamos chamar de função por enquanto float, abre parênteses. Dentro do parênteses do float, que é esse parênteses amarelo, eu vou colocar todo o meu input com a mensagem lá dentro. Tá? E agora sim, o que o usuário me digitar, ele vai me digitar um 5. Este 5 que está vindo como texto vai ser convertido para número, e este número eu vou multiplicar por 2, e aí eu consigo fazer sem maiores problemas. Está aqui, né? 5. 5 multiplicado por 2, 10. Alguma dúvida até aqui, meus caros? Tranquilo? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos fazer exercício, certo? Esses exercícios vão estar disponíveis para vocês no Google Classroom quando eu tiver acesso, eu ainda não tenho. A gente vai tentar resolver isso até semana que vem. Enquanto isso, eu vou passar para vocês aqui no chat, certo? Vamos dar uma olhada quais que são os exercícios. Primeiro exercício, exercício 01, de uma lista sequencial. Como assim uma lista sequencial? Nós temos várias listas aqui de exercícios que nós vamos fazer ao longo do ano. Vamos começar, obviamente, do começo. Vamos fazer o exercício 01. O que diz o exercício 01? Hello World. Escreva um programa que exiba a mensagem Hello World. Exiba onde? Exiba para o usuário no terminal. Opa, aqui. Tentem fazer, então, este exercício, meus caros. Vocês podem abrir um arquivo, criar um arquivo novo no Python, certo? 01 exercício sequencial.py, e você colocar esse conteúdo que eu passei para vocês no chat lá dentro do arquivo, certo? Isso aqui não vai ser executado, é só o enunciado. Tentem resolver esse exercício. Mais 2, 3 minutinhos a gente corrige, tá? É um exercício relativamente Caros, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me escrevam no chat, certo? Quem conseguiu resolver, ou quem, né, acha que resolveu, me envie a resolução também no chat, por favor, tá? Mais um minutinho a gente resolve esse exercício e nós seguimos em frente. O teu tá sem VS Code, Vitor. Eu já mandei mensagem, tá? A gente vai tentar resolver isso até a semana que vem, tá? Eu preciso desses computadores todos com o Visual Studio Code e todos configurados da mesma forma, certo? Eu vou mandar isso, essa demanda, tá? E eu espero que esteja tudo nos trinks,
Muito bem, vamos resolver esse exercício então, meus caros. Escreva um programa que exiba a mensagem Hello World. Legal, tenho que exibir uma mensagem, tenho que mostrar algo para o meu usuário, e nós sabemos mostrar algo somente via terminal. Ora, nós temos uma função para isso, certo? Quero imprimir algo na tela do usuário, certo? Imprimir, em inglês, fazer um print, certo? Numa mensagem. É uma mensagem, um texto, é uma string, certo? Como é que nós criamos uma string? Usando de aspas, seja elas duplas ou simples. E eu vou passar uma mensagem. Hello, vírgula. Se aparecer isso aqui na tela do Visual Studio, meus caros, que você está editando, só dá um ESC. Esse cara vai embora. Word, certo? Hello World. Se eu mandar rodar esse programa, tá aqui. Foi exibido na tela para o usuário, certo? Não tem maiores dúvidas aqui, né? Era um exercício extremamente simples. Eu vou mandar a resolução de qualquer forma para vocês no chat. Tá aí. E vamos para o próximo exercício. Qual que é o próximo exercício? Soma de dois números. Desenvolva um programa que solicite dois números ao usuário e mostre o resultado da soma destes números. O exercício 03 da nossa lista sequencial. Vamos abrir, então, o exercício 03. Desenvolva um programa que solicite dois números ao usuário e mostre a soma desses números. Muito bem. Eu tenho que solicitar algo ao usuário. Vamos por partes. Solicite. Como é que eu solicito algo? Como é que eu peço algo para o meu usuário? Ora, nós vimos uma função para isso, certo? Função input. O que eu faço com este input? O retorno desse input? Eu guardo ele numa variável. Ora, eu tenho que solicitar dois números. Vão ser dois inputs, cada um para uma variável diferente. Tá? E por fim, eu tenho que mostrar o resultado da soma desses números. Tá? Esses números estão cada um em uma variável, vou somar essas variáveis. Só que tem um detalhe. Como que o input me retorna os dados? Ele me retorna o dado sempre como string, certo? Se eu fizer uma soma de strings, o que ele vai fazer? Ele vai só juntar os dois textos, as duas strings. Ele vai concatenar. Não é o que eu quero fazer. Eu não quero concatenar strings, eu quero somar números. Ora, nós vamos ter que converter, então, esse tipo de dado, certo? Converter de uma string para um tipo de dado numérico, um float ou um inteiro. Tente resolver isso, meus caros. E por fim, ele pede aqui ainda, mostre o resultado. Ah, como é que eu mostro algo para o usuário? Função print. Alguns minutinhos e nós já corrigimos esse exercício de número 3 também. O problema, o que está complicado é o Visual Studio, que está com problema na instalação de vocês. Qual que é a dificuldade? Me conte.
Tá travando o Meet, os programas não estão configurados direito, está faltando programa. Qual que é o motivo? E perdão, eu não passei para vocês o enunciado. Não, passei sim. Ótimo, menos mal. Vem para Maringá. Muito quente aí, muito seco. Prefiro um clima mais ameno aqui. E quando chove, chove horrores, cai toda a luz da cidade e cada ventania monstruosa também, tá? E eu não posso com calor, meus caros, tá? Eu tenho enxaquecas no calor, não é para mim o calor. Caso de dúvidas, meus caros, estou ouvindo vocês, tá? Estou lendo vocês também, só perguntar para mim. Vocês conseguem ver bem a tela? Perfeito. Tentem resolver esse exercício, meus caros, mais 2 minutinhos a gente resolve ele. Quem conseguir resolver, tá? Por favor, mande aqui no chat. Mesmo que você, tipo, putz, não sei se está certo, né? Mande aí e a gente corrige, tá? E não se estresse, meus caros. Isso aqui não vale nota, nada disso. É só para praticar mesmo. Não temos aula, professor, só temos aula vaga. Pois é, meus caros, só que eu não consigo ir para Maringá, tá? E eu também não tenho licenciatura, o que é obrigado para você estar dentro de uma sala de aula com um aluno presencialmente, certo? A minha formação é uma formação profissional, certo? Eu trabalho com programação. Eu não tenho formação específica para estar dentro da sala de aula com vocês no presencial, né? E não é uma coisa simples de tirar, seriam 4 anos para conseguir tirar uma licenciatura, certo? É um investimento muito grande de tempo. Muito bem, vamos tentar resolver esse exercício 3 juntos, então. Soma de 2 números. Desenvolva um programa que solicite 2 números ao usuário e mostre o resultado da soma desses números. Tá. Vamos por partes. Programação, meus caros, você faz por partes, você não faz tudo de uma vez só, certo? Faz um trecho. Funcionou, não funcionou? Ah, funcionou. Então avança. Ah, não funcionou. Vamos parar, vamos ver o que está errado, né? Tentar resolver e daí sim você prossegue. Solicite. Tem que solicitar algo. Como é que nós solicitamos algo? Função input, certo? O que eu tenho que solicitar? 2 números. Vamos começar com um número, certo? Tá. Eu vou passar uma mensagem dentro do meu input. Eu vou dizer, digite o primeiro número. Opa. Primeiro mais primeiro número. Muito bem. Peguei o primeiro número. O que eu faço com essa informação que eu consegui? Ora,
é um dado, é uma informação. O que nós fazemos com dados, com informações? Nós guardamos ele. Guardamos aonde? Em variáveis. Vou criar uma variável para guardar o valor que este input vai me retornar, o que o usuário digitar para mim. Uma variável, o número sublinhado 1. Sinal de igual, vai guardar a resposta desse input. Legal. São dois números. Ora, se eu tenho uma variável número 1, eu vou criar uma variável número 2, que também vai receber o retorno de um input. Eu também vou passar uma mensagem. Abro aspas. Digite o segundo número. Legal. Tem o primeiro e tem o segundo número. O que ele pede? Mostre o resultado da soma desses números. Tenho que somar. E eu tenho que mostrar para o usuário. Eu poderia dar direto um print na soma de número 1 mais número 2. Ou se eu for utilizar depois este resultado da soma, o que eu posso fazer? Eu poderia criar uma terceira variável, uma variável soma, que vai ser o quê? Vai ser a soma de número 1 mais o número 2. E daí eu quero mostrar esse resultado. Vamos dar um print. Eu quero mostrar para o usuário, eu quero exibir para ele na tela do terminal. Quero imprimir para ele no terminal. Função print. Vou dar print em quem? Na minha variável soma. Beleza? Vamos rodar. Digite o primeiro número. 4. Digite o segundo número. 6. 4 mais 6, 46. Acho que não, né? O que eu esqueci aqui de fazer? Olha, esse 46, o que ele fez? Ele pegou 4 e colocou o 6 do lado, né? Isso aconteceu porque a função input, ela sempre me retorna uma string, ela sempre me retorna um texto. E o que aconteceu aqui? O Python pegou esta string 4 e somou com uma string 6. Quando você soma strings, ele apenas junta as strings, ele concatena, ele fez então 46. Não é o que nós queremos, né? Nós não queremos concatenar strings, somar strings, nós queremos somar números. O que nós temos que fazer? O input ele sempre retorna para a gente um texto, uma string, nós temos que converter de string para um tipo de dado numérico. Professor, qual tipo de dado numérico? Inteiro ou float? Depende. Depende de você. Depende do que o seu sistema precisa. O número que eu estou pedindo, eu aceito valores decimais? Não sei. Depende de você, certo? Se você disser, não, meu sistema não aceita valores decimais, quero somente valores inteiros, você vai converter todo o vosso input para um inteiro. Não. Eu quero somar números com casa decimal. Você vai converter então para um float. Professor, o primeiro número pode ser um inteiro, o segundo pode ser um float, pode ter um valor decimal? Pode. Não é problema, certo? Vamos tentar rodar de volta dessa forma. Digite o primeiro número, 4. Digite o segundo número, 3.6. E ele vai mostrar, né, que a soma de 4 com 3.6 é 7.6. Funcionou? Funcionou. Alguma dúvida nesta resolução, meus caros, neste exercício? Eu vou mandar a resposta toda para vocês no chat também. Meus caros, se alguém... Putz, professor, você está no exercício 5 já, eu fiquei com dúvida no exercício 1, mas só me veio agora. Vocês podem perguntar, tá? Isso não é problema para mim, meus caros. Vocês podem voltar. Professor, aquele conceito que você passou lá atrás, você consegue explicar de volta? Consegue explicar de outra forma? Eu consigo, tá? Só que vocês têm que falar, eu não consigo ler mentes ainda,
Chegaremos lá também. Muito bem. Não tendo dúvidas nesse exercício 3, vamos para o próximo. Qual que é o próximo? O exercício 4. O exercício 4 é um bom exercício. É a média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Vamos com calma. Programa que peça. Estamos pedindo algo para o usuário. Como é que nós pedimos algo para o usuário? Nós sabemos pedir algo para o usuário via terminal, com a nossa função input. Eu quero pedir notas. O input me retorna textos, me retorna strings. Vou ter que converter o retorno deste input para um tipo de dado que é numérico, certo? Eu tenho que pedir 4 notas. Ora, no exercício anterior nós pedimos 2 números, fizemos 2 variáveis, agora você vai fazer o quê então? 4 variáveis, certo? Tem lógica. E nós temos que apresentar a média dessas notas. Como que é o cálculo da média, meus caros? É a soma das notas dividida pela quantidade de notas. Tá? Você vai somar as 4 notas bimestrais e o resultado da soma você vai dividir pela quantidade. Você vai dividir, nesse caso, por 4. Muito bem. Vamos tentar fazer esse exercício, então, certo? Eu vou passar para vocês o enunciado. Tentem fazer aí, meus caros. Não fiquem parados, por favor, tá? Se você tiver dúvida, pergunte, tá? Não fique aí bobeando, pescando, tá? Logo mais nós corrigimos esse exercício 4 também. Estou aqui ouvindo vocês lendo. Muito bem, meus caros. O que o pessoal falou aqui? Você pode corrigir já, por favor, para ver se fiz certo. Se quiser, você pode mandar o seu aqui, Heloísa, no chat, tá? Que a gente corrige também. Eu também, deu certo? Estou com dúvida. Qual que é a sua dúvida, Gustavo? Diga a sua dúvida e daí a gente corrige junto, certo? Escreva ela, por favor. Quem quiser mandar aqui o código para eu corrigir, tá? Fique à vontade. Não se envergonhe, não tenha medo, tá? Você não conseguiu fazer ainda. Mas se tem alguma dúvida específica, como é que nós estamos? Você conseguiu fazer parte, mas depois você ficou preso? Me conte aí como é que está a situação. Muito bem, vamos tentar resolver este exercício 4, então. O que diz o 4? Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Vamos lá. Tenho que pedir 4 notas. Eu vou ter, então, 4 variáveis para guardar essas 4 notas. Eu vou ter nota 1, eu vou ter nota 2, nota 3
e nota 4. Cada uma delas eu vou guardar um valor, certo? São todas variáveis. E eu tenho que pedir essas notas para o meu usuário. Como é que eu peço? Função input. Eu vou dizer o quê? Digite a primeira nota. Opa. Aqui. E eu tenho que fazer isto 4 vezes, certo? Mais 3 vezes, no caso. Input, digite a nota. Nesse caso aqui, a segunda, a terceira e a quarta nota. Malandragem que eu fiz agora, né? O pessoal ficou de cara agora. Estando em várias linhas ao mesmo tempo, aí é magia, né? Outra hora eu explico para vocês como que é possível fazer isso. Legal. Peguei as 4 notas. Peguei via input. Só que essas notas vêm como para mim? O input ele vai me retornar sempre uma string. Quero fazer um cálculo com essas notas, tem que converter para número. Eu não sei como que é o sistema de notas de vocês. Eu vou fazer de forma que ele seja somente números inteiros, certo? Você não vai ter uma nota fracionada. Eu vou converter, então, todo o meu input para inteiro. Tá? Cada input eu estou convertendo para inteiro, e este valor convertido para inteiro, eu guardo cada um em uma variável que é diferente, certo? Ah, professor, se eu guardar na mesma variável, se você guardar na mesma variável, ele vai sobrescrever o valor, certo? Vamos tentar até. Vou dar um print aqui na minha variável nota. E eu não tenho nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. São todos apenas nota. Primeira nota foi um 2, segunda foi um 3, terceira nota foi um 4, quinta nota foi um 5. O valor que vai ficar em nota aqui na linha 12 vai ser o quê? Vai ser o último valor que eu coloquei na minha variável, certo? Somente o 5. Não é o que eu quero. Eu quero de forma que guarde em variáveis diferentes. Muito bem. Tenho as 4 notas, o que eu tenho que fazer? Calcular a média. Como que é o cálculo da média? É a soma das notas, ou seja, a nota 1 mais a nota 2, mais a minha nota 3, mais a minha nota 4. E esta soma eu tenho que dividir pela quantidade de notas. Eu tenho o quê? Eu tenho 4 notas. Eu vou dividir por 4. E vamos dar um print na média. Ver o que acontece. Primeira nota, ele tirou um 6. Segunda nota, tirou um 6. Terceira nota, tirou um 6. Quarta nota, ele tirou um 6. Ora, qual que vai ser a média? Vai ser 6, certo? Média, 19,5. Alguma coisa está errada, né? Algo de errado não está certo. O que está errado aqui, meus caras? O que faltou eu fazer? Alguém consegue me mostrar onde que está o erro? Escrevam no chat se alguém conseguir identificar. Por que ficou isso? Vou até dar um média. O que o Python está fazendo? Ora, nós vimos que no Python, assim como na matemática, existe uma precedência das operações que ele vai realizar, certo? O que ele está fazendo? Qual que é a precedência? Ele vai fazer primeiro uma soma ou uma divisão? Na matemática da escola mesmo, o que ele faz primeiro? Ora, ele faz primeiro uma divisão, certo? O que ele está fazendo então? Ele está dividindo a nota 4 por 4 e daí somando os outros valores. E daí exibindo. Não é assim o cálculo da média, né? O cálculo da média é o quê? É a soma das notas e o resultado da soma ele é dividido pela quantidade. Ora, eu tenho que dizer, some primeiro essas notas, depois divida. Como é que eu posso fazer isso? Várias formas. Eu poderia ter 2 variáveis, por exemplo. Eu vou ter uma variável que é a soma das notas, que vai ser somente a soma.
E eu vou ter uma variável que vai ser a minha média, que vai ser o quê? A soma divididos por 4. Ah, professor, mas eu fiz diferente. Tudo bem. Nós temos várias soluções possíveis aqui, meus caros. O importante é que nós cheguemos no mesmo resultado. Como que a gente chegou é um problema menor. Ah, professor, mas existem formas mais otimizadas de chegar num resultado do que outras. De fato, certo? Mas isso é uma questão de experiência, tá? Você consegue chegar num resultado mais elegante, certo? Mais otimizado com a prática, certo? Com a experiência. Vocês estão na 4ª aula de vocês de Python. Eu tenho mais 10 anos de experiência, certo? É uma diferença grande. Ah, professor, você resolveu de forma extremamente rápida. Eu estou quebrando a cabeça aqui. No exercício que você passou para casa, eu passei 2 horas resolvendo. Você chegou e fez em 2 minutos. Sim, meus caros, novamente. A diferença é a prática, certo? É a experiência, tá? Eu desenvolvi esses exercícios, certo? Eu dou essa aula já faz anos, certo? Eu tenho 10 anos de experiência. Vocês estão começando. Não levem a velocidade como eu resolvo como base, tá? O importante é que você tenha resolvido. Como você chegou na resolução, quanto tempo você levou, isso é de menos, certo? Ah, professor, eu fiz um monte de volta até chegar no resultado, fiz um monte de floreio. Você chegou no resultado? É isso que importa. 95% do que você precisa fazer no trabalho, meus caros, é entregar, certo? Entregou? Olha, ótimo. Ah, mas não ficou bom o código. Funciona? É isso que importa. Depois, quando você tiver tempo, você volta e você melhora esse código. Você vai ter tempo algum dia? Não, né? Mas a gente se engana, a gente se ilude. Muito bem. Vamos, então, como seria a outra forma de fazer esse cálculo? Vamos testar esse cálculo primeiro. Com 2 variáveis, uma variável de soma e uma variável que vai pegar a soma e dividir por 4, vai ser a minha média. Se eu tenho uma nota 6, uma nota 6, uma nota 6, uma nota 6, a média tem que dar 6 e de fato dá. Legal. Notas 5, 6, 5 e 1, 6. A média é 5,5. Perfeito, era o que nós queríamos. Outra forma de fazer seria em uma variável só. Como? Eu vou ter uma variável média que, novamente, vai ter a soma das minhas notas divididas por 4. Só que eu vou dizer para o Python, olha, primeiro faça a soma. Como que eu faço isso? Quando nós vimos precedência, nós vimos que o quê? Que o Python sempre faz primeiro o que está dentro de parênteses. Do parênteses mais externo para mais externo. Ora, eu vou colocar esta soma dentro de parênteses. E daí o resultado dessa soma eu divido por 4. E eu faço isso numa linha só. Quatro, 5, 6 e 7, média 5,5. Tá certo, tá certo. Ah, professor, mas esse código aqui que a gente está pedindo as notas, a gente ficou dando Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem forma melhor de fazer isso? Se você está copiando e colando código, meus caros, você pode ter certeza que existe uma forma melhor de fazer, uma forma mais eficiente, mais elegante. Nós chegaremos lá, certo? Durante o curso, nós vamos fazer de forma melhor. Nós ainda não temos esse conhecimento, mas nós vamos, em algum momento, conseguir obter ele. A resolução da forma como está, meus caros. Alguma dúvida? Foi assim que vocês fizeram? Vocês fizeram diferente? Em que pé que nós estamos? Não? Não tem dúvida ou não entendeu? A minha resolução tá aí no chat para vocês. Não tem dúvida? Consigo pegar então, Gustavo? Perfeito. Vamos por nada. Eu não respondi nenhuma dúvida particular sua, mas sem problema. Se você conseguiu pegar, perfeito. Vamos em frente. Temos mais exercício ainda. Deixa eu ver que horas são, somente. Meio-dia, a gente vai ter 12h35. Vamos fazer o exercício 8 juntos. Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês
e no valor por hora. Ou seja, eu vou pedir quantas horas de trabalho no mês e quanto que ele ganha por hora. O salário no final do mês vai ser o quê? Vai ser a multiplicação desses dois valores. Tentem resolver esse exercício, meus caros, em 3 minutinhos e a gente já corrige. Eu vou passar o enunciado para vocês aqui no chat, para vocês terem também. Tá aí. Mãos à obra. Em caso de dúvida, perguntem. Estou aqui lendo vocês. Se alguém terminou antes e quer que eu corrija, mande no chat a vossa resolução. Não tenha vergonha, meus caros. Não tenha medo de mandar algo que esteja errado, tá? Eu não vou rir de você, não vou tirar ponto de você por causa disso. Tá? Mãos à obra. Tá certo, Gustavo, tá certo, mas isso aí obviamente é ChatGPT, né? Você não vai me enganar. A gente não sabe usar a função e não sabe criar uma função, a gente não sabe o que é um parâmetro, o que é um argumento, o que é um return na função, certo? Vamos com calma, vamos fazer o básico primeiro, tá? ChatGPT é uma ferramenta interessante, uma ferramenta extremamente interessante. Mas vamos tentar, de fato, aprender para que depois nós possamos perguntar pro ChatGPT com mais conhecimento, certo? Exercícios são simples. Se você jogar pro ChatGPT, ele vai conseguir resolver sozinho, tá? Mais para frente nós vamos chegar em exercícios, tá? Que o grau de complexidade vai aumentar tanto que se você só jogar para ele, tá? Um problema que você tiver, ele não vai conseguir resolver. Você vai ter que passar, então, mais instruções para ele. E para você passar essas instruções, você tem que ter conhecimento, tá? Vamos tentar, então, não utilizar do chat aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, meus caros. Não tenham... Me usem como chat, certo? Não tenham vergonha disso. Beleza? Vamos fazer esse exercício 8 juntos, então. Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor que ele ganha por hora. Ora, temos que pedir duas informações para ele. Tenho que pedir a quantidade de horas mês que ele trabalha. As horas mês é um valor numérico. Eu vou pegar via input, eu já vou converter, certo? Ah, eu vou converter para quê? As horas que ele trabalha no mês. Pode ter um valor decimal? Pode. Ah, ele trabalhou 40 horas e meia. É possível? É possível. Vou converter para um float. Certo? Que aceita valores decimais. Converter quem? O retorno de um input. Eu vou pedir, digite quantas horas você trabalha no mês. E eu tenho que pedir quanto que ele ganha pela hora, o nosso valor hora. O valor da hora dele pode ser fracionado? Pode. Ah, ele ganha R$ 30,75 por hora. Então, vou utilizar de um float também. Também vou pegar via input, passando uma mensagem. Digite quanto você ganha por hora.
Legal. Tenho quantidade de horas que ele trabalha no mês, tenho o valor da hora. O salário dele vai ser o quê? Vai ser a multiplicação desses valores, né? As horas por mês multiplicados pelo valor da hora. E depois é só exibir, né? Vamos dar um print aqui. Salário mensal. Fora da string, fora das aspas, vírgula, a minha variável salário. Aí ele ganha 40, ele trabalha 40 horas por mês, ganha 40 por hora, vai dar um total de 1.600, certo? 40 multiplicados por 40. Tranquilo, né? Sem dúvidas aqui, ou temos alguma dúvida? A resposta está no chat para vocês novamente. Se nós não temos dúvida, meus caros, vamos em frente, vamos ver conteúdo novo. Deixa eu abrir aqui a próxima aula. Cadê? Vamos chamar de parte 1 esse cara. Venha para cá. Nós vamos começar a ver mais sobre as strings, certo? Vamos começar a ver mais sobre as strings, vamos, né, nos aprofundar aqui. Como é que nós declaramos uma string no Python? Como é que nós criamos uma string no Python? De duas formas possíveis, certo? Nós podemos delimitar a string com aspas simples, ou nós podemos delimitar a string com aspas duplas para criar nosso texto, certo? Repare no exemplo, eu tenho uma primeira variável que tem uma string criada com aspas duplas, ou aspas simples, perdão, a segunda com aspas duplas. Para o Python, tem diferença criar com simples ou duplas? Não, não tem, certo? Desde que você feche também com o mesmo tipo de aspas. Né? Para o Python, indifere. Ah, professor, e se eu quiser criar uma string que contenha aspas? Como é que eu vou fazer? Ah, eu tenho uma string que dentro dela tem aspas também. Ora, tem algumas soluções possíveis, certo? A sua string, ela tem dentro dela aspas duplas? Delimite com aspas simples. A sua string tem aspas simples? Você pode delimitar com aspas duplas. Tá? Outra forma de fazer isto seria o quê? Ah, a minha string tem aspas duplas e simples. Por que você faria isso? Porque você odeia o programador, certo? Mas se ocorrer, o que você pode fazer, meus caros? Nós podemos utilizar do chamado caractere de escape, certo? Para dizer para o Python, olha, este caractere aqui, ele não faz, eu não estou delimitando a string com ele. Ele é um caractere que faz parte da string. Como é que nós criamos um caractere de escape? Nós vamos criar o caractere de escape com a barra invertida. Ah, professor, aonde que está a barra invertida no meu teclado? Certo? À esquerda da tecla Z, meus caros. Certo? Você vai ter a tecla Shift, a tecla com a barra invertida, a tecla Z. A gente consiga localizar. Vamos fazer um exemplo com essa barra invertida? Eu vou criar aqui uma pasta para a aula de hoje. A nossa aula... Opa, quero criar fora. Aqui. Aula 05. Dentro de aula 05, eu vou criar um arquivo lá dentro. Aula 05. Testes sublinhado 05.py. E muito bem, eu tenho um texto. E eu vou dizer que este texto... Opa, sinal de igual. Tem aspas no meio dele. E eu quero colocar aspas duplas, só que repare, se eu for colocar aspas duplas direto, como eu estou delimitando com aspas duplas, o que o Python acha? Você tem uma string que você começa aqui e você termina aqui. Se tem uma coisa que eu não sei o que é, você tem uma outra string que começa aqui e termina aqui. Não é o que nós queremos, né?
Como é que eu posso dizer para o Python que esta aspas duplas e esta aspas duplas não estão ali para delimitar a string, mas sim que elas fazem parte da string? Você pode utilizar do caractere de escape com a barra invertida, nesse caso, barra invertida, aspas duplas. E repare, o Visual Studio é legal comigo. Ele vai deixar esta barra invertida, aspas duplas, numa cor diferente, né? Por quê? Para dizer, olha, esse cara ele faz parte da string, ele não é um delimitador. E se eu der um print no meu texto, você repare que o meu texto de fato tem aspas duplas. Como nós instalamos aquela extensão lá na primeira aula, chamada Black, que formata o Python para a gente, o Black ele vai formatar isso aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a barra dupla e vai delimitar com aspas simples. Ah, mas meu texto tem dois tipos de aspas. Este texto tem aspas. Barra dupla não, barra invertida, perdão. Obrigado. E agora, quando eu salvo, ele vai manter ali. Vamos dar print. Vamos rodar. Repare, o nosso texto agora ele tem aspas simples e aspas duplas. Ah, professor, isso aqui tem utilidade? Tem. A gente utiliza bastante caracteres de escape, certo? Existem outros caracteres de escape, além da barra invertida aspas duplas? Existe. Vamos dar uma olhada. Eu tenho, por exemplo, a barra invertida N. O que a barra invertida N faz? Ela faz uma quebra de linha no meu texto. Como assim? Vamos voltar lá. Eu tenho aqui um texto 2. Eu vou criar uma string e vou dizer o quê? Este texto tem várias linhas. E eu quero fazer uma quebra de linha aqui. Se eu der um Enter somente, o Python não vai entender isso. Ele vai pensar, opa, você abriu uma string aqui, não fechou ela, tem umas coisas que eu não entendo, e você está abrindo uma string de volta aqui? Que diabos é isso? Você não consegue fazer em múltiplas linhas assim, com aspas duplas. Uma forma de fazer essa quebra de linha, então, barra invertida N. Vai ficar também numa cor diferente. E quando a gente roda, quando a gente dá um print nesse cidadão agora, repare, nosso texto ele ficou em várias linhas, né? Consegui, então, fazer uma quebra de linha. A barra invertida N, por si só, ela desaparece aqui no terminal. A mesma coisa com a barra invertida, aspas duplas, né? Ela desaparece a barra invertida. Legal, professor. Existem outras caracteres de escape? Existem. Tá? Outros que são interessantes. Barra invertida T, que vai fazer um tabular, vai fazer um tab, vai colocar estes espaços aqui. E eu tenho barra invertida, para colocar uma barra invertida no meu texto. Existem mais? Existem mais. Eu passo aqui para vocês na documentação o link, né, da documentação do Python. E aqui ele tem uma série de diferentes caracteres de escape. Ah, professor, preciso saber todos eles? Não, não precisa, certo? Eu mesmo não sei todos eles de cabeça. Se eu precisar saber de algum deles, eu venho na documentação, ou mais possível, pesquiso no Google, ou mais possível ainda, eu jogo num chat GPT da vida. Tá? Esta aqui, meus caros, é a cara da documentação do Python, certo? Tudo que tem relação com Python vai estar aqui em algum lugar. É uma leitura leve? Você que me responda, né? Acho que a grande maioria vai dizer que não. Isso aqui é uma documentação somente para tratar de parte da string. Ela é muito mais complexa do que isso. Tá? E detalhe, grande parte dela não está traduzida, vai estar somente em inglês. Novamente, o inglês sendo importante nesse nosso mundo da TI, meus caros. Por favor, foquem, estudem no inglês. Tranquilo aqui, caracteres de escape? Faz sentido para vocês? Pessoal no chat. Ah, como é que seria uma barra invertida T, por exemplo? Texto 3,
Este texto tem um tab no meio dele. E eu quero dar um print nesse cidadão. Texto 3. Posso colocar aqui um barra invertida T. E ele vai colocar, nesse caso aqui, por causa da quantidade de caracteres, ele não colocou, mas se eu colocar duas barras invertidas T, vai mostrar de forma explícita. Tá aqui. Ah, eu posso colocar vários seguidos? Você pode. Eu poderia colocar duas barras invertidas N aqui, por exemplo. Tem uma linha vazia agora. Ah, eu poderia colocar no começo de cada string para dar um espaço entre elas? Na hora de fazer o print? Poderia. Tá aqui, né? Esse texto tem aspas no meio, espaço, esse texto tem várias linhas, espaço, esse texto tem um tab no meio deles. Perguntaram se o Duolingo ajuda na programação. Duolingo não é focado especificamente na programação, mas é focado no inglês, certo? Você fazer um Duolingo, fazer um outro aplicativo, tipo um Memrise, o que for, ele vai ajudar você sim, tá? É o suficiente? Depende de você, certo? Quanto mais você conseguir estudar do inglês, melhor são as suas chances no mercado, meus caros, certo? Melhor você vai entender as linguagens de programação, certo? Todas elas são escritas com base em inglês, né? Vai ajudar você, possivelmente, a pegar um emprego remoto lá fora. Pô, aí tá fácil, né? Trabalhar de casa e ganhar em dólar, ganhar em euro, opa, aí tá legal, né? Vale a pena. Então, foquem no inglês, meus caros. Não somente para você passar de ano aí na escola, para você ter a nota, tá? Mas ele vai te ajudar na sua vida como um todo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, certo? A quantidade de conhecimento que você tem acesso conhecendo uma outra língua cresce muito, ainda mais no inglês. A quantidade de conhecimento, né, de experiências, de conhecimento que você tem acesso, sabendo inglês, cresce exponencialmente comparado com o português. Nós temos muitíssimo mais conhecimento em inglês do que em português. A Wikipédia em inglês é infinitamente melhor que a Wikipédia em português. Wikipédia em português é horrível na sua grande maioria, tá? O que não é verdade para a Wikipédia na língua inglesa. Na língua inglesa, ela é infinitamente melhor. Se não temos dúvidas aqui nos caracteres de escape, vamos em frente com o nosso conteúdo. Nós temos ainda uma terceira forma de declarar uma string, que é como? Que é utilizando das aspas triplas. Que na verdade não são aspas triplas. Nós não temos um caractere aspas triplas. São 3 aspas duplas. Mas falar 3 aspas duplas cansa, e programador é um bicho preguiçoso. Nós falamos que são aspas triplas. Então, aspas triplas são, na verdade, 3 aspas duplas. Opa! E nós podemos criar uma string usando de aspas triplas que se estende por várias linhas sem eu precisar fazer um caractere de escape barra invertida N. Tá? Como assim? Vamos lá. Deixa eu comentar tudo que a gente fez até então e vamos criar uma nova variável aqui, uma mensagem. E eu vou abrir 3 aspas duplas. O Python, o Visual Studio é legal comigo, ele já fecha com 3 outras. E eu vou criar aqui uma mensagem. Esta mensagem, enter, tem várias linhas. Repare, o Visual Studio deixou todas essas linhas aqui marcadas com a cor da string. Por quê? Porque eu tenho uma string agora que se estende por várias linhas, certo? Quando eu dou print, repare, a string vai estar em várias linhas, né? Muito mais prático do que ficar lidando com a barra invertida N, certo? A barra invertida N tem suas utilidades, certo? Em textos menores, mais elegante fazer assim, tá? Tem programador que prefere utilizar de barra invertida N, você vai ter que utilizar o padrão do projeto que você está usando. Se eles estão usando de barra invertida N, você vai utilizar da barra invertida N, tá? Mas é extremamente comum você fazer, então, strings desta forma. Se vocês prestarem atenção, nós já vimos estas aspas triplas antes,
Aonde? No enunciado dos exercícios, repare. Eu fiz aqui os enunciados delimitando com aspas triplas. E o Python entende, opa, isso aqui é uma string. Esta string, eu não estou guardando ela em nenhuma variável. O Python vai considerar isso aqui como se fosse um comentário, certo? Extremamente comum ter comentário de várias linhas usando das aspas triplas. O pessoal caiu, o pessoal está saindo, o que acontece, meus caros? Estamos quase lá. Professor, desculpa aí, meu celular desligou sozinho. Tranquilo. Nós vamos até meio-dia e 35, agora é meio-dia e 26. Vamos ver mais 5 minutos. E daí vocês já estão liberados. Tá? Então, extremamente comum, meus caros, você ter comentários usando de aspas triplas. Tá? Nós vamos ver mais para frente que quando nós formos comentar funções, por exemplo, quando nós formos criar nossas próprias funções, a forma como você comenta uma função é com as aspas triplas também. Você não salva ela em uma variável. Você salvando uma variável, ela é uma string só que tem várias linhas, que tem uma quebra de linha. O que mais que nós temos para ver da string? Nós podemos concatenar strings, nós podemos unir strings. E nós fizemos isso por acidente, certo? Quando nós queríamos somar números e nós esquecemos de converter o input para um tipo de dado numérico, certo? Nós estávamos somando strings. Vamos ver os exemplos. Eu tenho aqui uma variável str1 que recebe uma string está espaço, uma variável clima que recebe uma string chovendo, e uma variável str2 que recebe uma string espaço hoje. E eu quero montar uma mensagem final com base nessas variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou somar estas variáveis que são todas strings, eu vou concatenar elas. E o resultado dessa concatenação é o quê? É uma string só. Repare, certo? Está chovendo hoje. Né? Isso aqui é uma string apenas. Atenção! O operador de adição, certo? Quando você vai concatenar aqui, ele não adiciona espaço para você. Se você quer um espaço entre as strings, você precisa incluir esse espaço. Foi o que eu fiz aqui nesse exemplo. Eu coloquei um espaço no final dessa string, um espaço no começo dessa, para colocar os espaços aqui. Se eu não colocasse, ia ficar uma coisa só, né? Está chovendo hoje. Ia ficar uma string sem espaços, no caso. A professora está fazendo de forma diferente aqui. Eu tenho uma string 1, que não tem espaço, tem uma string 2 que não tem espaços. E eu estou concatenando elas com uma string que eu passei aqui que tem um espaço. Eu peguei uma variável que é uma string direto, e uma variável que tem uma string. É possível fazer isso? É, certo? Eu posso pegar, no Python em geral, eu posso fazer contas com variáveis e valores diretos, certo? A variável ela vai ter um valor, o valor direto é um valor, eu vou fazer uma operação com os valores, pouco importa, né? Aqui nesse exemplo, então, ficou hello, vírgula, espaço, word. Deu certo. Que mais? Nós temos ainda, nós podemos ainda multiplicar uma string para repetir ela várias vezes, certo? Nós fizemos também por acidente antes, certo? Nós repetimos uma string 5 vezes, 2 vezes, né? Quando nós queremos multiplicar por 5 o número, queremos multiplicar um número por 2. Repare no exemplo. Eu tenho uma variável separador que recebe aqui um traço, recebe um hífen, uma variável mensagem que tem uma string relatório, e eu tenho uma string final que vai ser o quê? Eu vou pegar esse separador, esse traço, vou replicar ele 5 vezes, vou concatenar com minha mensagem relatório e vou concatenar novamente com o meu separador novamente repetido 5 vezes. E eis o resultado final, certo? Tenho 5 traços, relatório 5 traços. Repeti o separador 5 vezes,
concatenei com a string relatório, concatenei novamente com esse separador novamente repetido 5 vezes. Nenhuma dúvida até aqui, né, meus caros? Tranquilo? Como é que nós estamos? Faz sentido o que nós vimos até então? Tranquilo? Com dúvida, sem dúvidas. Opa, cegueira quase me enganou ali. Faz sentido? Perfeito. Vamos em frente, então. É possível ainda concatenar com variáveis de outros tipos, desde que nós convertamos essas variáveis de outros tipos para uma string também. Reparem aqui, eu tenho uma variável nome que recebe uma string, uma variável idade que recebe um inteiro. E eu vou ter uma mensagem final que vai ser o quê? A concatenação de uma string com uma variável que tem uma string, com uma outra string, concatenando com idade, só que idade é um inteiro. O que eu tenho que fazer? Vou converter idade para string também, né? Passar dentro de str. E eu vou concatenar com uma string e concatenar com uma última string no final. O resultado disso vai ser o quê? Uma string apenas, certo? Não tem maiores dúvidas aqui. Muito bem. Vamos começar a ver a ideia de formatar uma string. Como assim? Em vez de eu ficar concatenando e convertendo valor, eu vou ter uma string apenas. Só que no meio dessa string, em algum local, eu quero colocar o valor de uma variável, certo? É possível fazer isso? É possível fazer isso. Eu vou mostrar para vocês 3 formas possíveis. A forma da idade da pedra, a forma da idade média e a forma moderna. E ao longo deste curso, nós vamos utilizar somente da forma moderna. Ah, professor, então por que você vai mostrar as formas antigas se nós vamos utilizar somente a forma moderna? Porque vai que você cai num projeto que está usando as formas antigas. Você tem que saber entender o que está acontecendo, pelo menos, certo? Putz, esse negócio aqui que está usando % no meio, isso aqui é uma formatação em estilo C. Lembra da aula? Lembra como funciona? Não, não lembro. Sei que existe. Vou pesquisar, então, como que eu faço esse negócio. Você vai atualizar todas as formatações em modelos antigos para o novo? Provavelmente não, né? Não vale, o esforço não vale a pena, você teria que mudar muita coisa. Tá? Você vai seguir, obviamente, o padrão do projeto. Tá? O primeiro estilo, o estilo mais antigo, lá, o primordial no começo do Python, era uma formatação em estilo C. Por que em estilo C? Ele é similar ao sprintf lá da linguagem C. Como é que é na linguagem C? Você vai utilizar um especificador aqui do símbolo do %, do símbolo do módulo. Tá? Reparem, eu tenho novamente uma variável nome que recebe uma string, uma variável idade que recebe um inteiro, e uma variável mensagem que, atenção, eu abro e fecho aspas somente uma vez, ela é uma string apenas. E aqui onde está esse %, eu quero colocar o quê? Eu quero colocar o valor da variável nome. Quero colocar aqui o valor da variável idade. Quero colocar aqui o valor da variável nome. Tá? Isto aqui, meus caros, é horrível de utilizar. Se você cair num projeto desse, caia fora. Tem que cair fora. Não vale o dinheiro, não vale o estresse. Se o projeto está usando isso, o resto do projeto vai estar também extremamente antigo, extremamente legado. Tá? Falta aí 1 minutinho para acabar a aula. Nós vamos voltar a ver isso aqui lá na semana que vem, lá na próxima aula nossa, certo? Como faz este e outras formas de formatar uma string. Meus caros, foi um prazer, nos vemos na semana que vem, certo? Não matem as próximas aulas, por favor, tá? O conteúdo de uma aula é extremamente importante para as próximas aulas. Se você perder um conteúdo, você vai ficar perdido, você vai ter que voltar na gravação. No mais, bom final de semana. Nos vemos semana que vem. Até.